deixa eu compartilhar aqui com vocês. Conseguiram fazer Alguém fez? Conseguiu fazer ali, preencher a tabela das competências, fazer o mapa das competências? Ninguém conseguiu fazer nada, nada, nada? Só o Jorge que mostra ali o rosto, né? Sendo que não conseguiu. Nós fizemos, professora. O Elton fez. Boa. Então, tá, o Pedro também fez. Então, se vocês quiserem, eu vou fazer assim, ó, eu vou botar aqui a apresentação, vou repassar algumas informações, e aí, se vocês quiserem apresentar para a gente ir, né, para quem não fez, dar uma olhada, a gente vai conversando, vai comentando, e aí a gente vai fazer, quem não fez, quiser fazendo junto. Deixa eu compartilhar aqui só o que eu... Aqui. Estão vendo a apresentação aí? Sim. Sim. Está em modo apresentação também? Sim. Então tá. Então, hoje deu certo mais rápido. Então, a gente vai começar a falar, então, dos mapas de competência, né? Então, o mapa de competência que eu expliquei na aula passada para vocês, né, que eu tinha pedido como exercício. Então, ela é uma ferramenta de gestão, né, estratégica que ela visa organizar e visualizar as competências essenciais para o desempenho de um setor, de uma organização ou um cargo. A gente viu que o Caio, ele apresentou que foi feito, né, na empresa, no Sinep, né? Então, ele explicou como é que foram as etapas, lá ele disse que durou mais ou menos 1 ano, né, para montar o mapa e depois um pouco mais para ser aplicado. Então, não é uma coisa muito simples, a gente primeiro precisa conscientizar as pessoas, né, da necessidade de se criar esse mapa, da necessidade de fazer a aplicação da participação das pessoas, né, da colaboração das pessoas para a construção desse mapa, né, dos benefícios que ele vai trazer para a empresa, para a organização, seja ela pública, seja ela privada. Então, a gente precisa da colaboração de todos envolvidos, né. Então, o mapa de competências, ele relaciona os conjuntos, né, o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, que são as competências, né, o chá, que a gente já viu nas outras aulas. Então, ele relaciona os chás necessários, né, para atingir os objetivos institucionais, auxiliando na gestão de pessoas, então, que é no desenvolvimento profissional, alinhamento estratégicos. Então, na gestão de pessoas, eles vão ver a remuneração, que muitas vezes tem remuneração por competências, o desenvolvimento profissional do colaborador, seja ele para um outro cargo, né, o desenvolvimento no próprio cargo, mas ele precisa ter um pouco mais de desenvolvimento naquilo, um mapeamento, né, de competências, até para ver como que está distribuídas as funções dentro da empresa, né, dentro dessa organização, se ela está com mais cargos num setor do que no outro. Então, a gente precisa, para fazer essa organização, né, esse alinhamento estratégico da organização. Então, a gente vai fazer esse mapeamento das competências, a gente pode fazer dentro das competências organizacionais, das competências técnicas, das competências comportamentais. Então, a gente pode fazer desses 3 tipos de competências, né, e fazer esse alinhamento com toda a empresa, ou num setor somente. A gente vai ver, sempre a gente vai buscar a necessidade que a empresa, que a organização precisa para ser feito. Então, né, onde que a gente pode fazer essa aplicação? A gente pode fazer num planejamento de capacitações. Para uma nova capacitação, a gente vai pegar esse mapa de competências e vai ver aonde precisa ser feita essa nova capacitação. A gente está com uma deficiência
em certas competências de um cargo, de um setor. Então, ali a gente precisa fazer realmente uma nova capacitação para desenvolver aqueles profissionais. No processo de recrutamento e seleção, a gente pode usar o mapa de competências. Na avaliação de desempenho, a gente vai fazer um mapa de competências e a gente vai usar várias ferramentas que existem hoje para fazer essa avaliação de desempenho. Então, o Caio falou que eles usaram o método GUT, que é gravidade, urgência e tendência. Então, ele não é um método muito fácil de utilizar, mas ele é um método bem eficaz. Então, eu tenho depois ali ele não foi aplicado para a gestão de competências, mas eu utilizei essa apresentação que eu fiz para a gestão de serviços, mas eu tenho uma apresentação que explica algumas avaliações de desempenho. Então, depois, se vocês quiserem, eu posso até compartilhar, que ele vai estar explicando somente essas avaliações, né? O que são cada avaliações. Então, dá para ter uma ideia de como são essas avaliações de desempenho. Então, esse método, assim, o método, quem vai escolher vai ser a pessoa que vai estar aplicando, né? A pessoa que vai aplicar, ela que vai escolher esse método de avaliação de desempenho. Eu me dou melhor com o método tal. Ali, eles é que escolheram o método GUT, porque a pessoa que fez entendia mais do método GUT, achou que esse método se aplicava melhor à empresa, então eles escolheram esse método. O mapa de competências também, ele vai ser utilizado para o desenvolvimento de lideranças. Eu vou falar ali para vocês também, eu não deixei no mapa que eu deixei para vocês, eu não coloquei a competência de lideranças, né? Porque ele é uma coisa mais específica. Então, a competência de lideranças não é sempre que vai ser utilizado, né? Então, eu deixei só o comportamental, as competências organizacionais, as competências técnicas. As competências de liderança eu deixei de fora. Mas ele também é utilizado. E na gestão do conhecimento também a gente utiliza o mapa de competências. E nas promoções e progressões de carreira. Então, esse mapa de competência ele é utilizado, né, vamos dizer assim, ele pega a organização inteira. Em muitas áreas, né, a gente utiliza o mapa de competências. E aí, então, a gente vem aqui para os tipos de competências, que é o que eu coloquei ali para vocês no exercício, né? Então, a gente tem as competências técnicas, que é o saber fazer, elas são específicas de cada cargo, né, de cada função. Um exemplo, o domínio dos sistemas, técnicas pedagógicas, normas técnicas. Então, isso é específico mesmo, o nome já diz, competências técnicas específicas para aquela função. O saber fazer daquela função dele. Então, a gente tem as competências comportamentais, que podem ser, né, socioemocionais também, que é o saber ser. Então, são atitudes, comportamentos desejados, os valores. Então, por exemplo, a cooperação, resiliência, ética. Então, são os comportamentos, né, do colaborador, o saber ser dele. As competências organizacionais, então, como ele é na organização, então, saber conviver dentro da organização. A gente não pode confundir o conviver com o ser, né, por mais que o ser seja dentro da organização também, mas não o conviver. Então, esse conviver, ele é relacionado à missão estratégica, né, da instituição. Então, por exemplo, como ele é com a missão estratégica da organização, ele tem inovação, ele tem foco no cidadão, ele tem sustentabilidade, como que o colaborador ele se comporta perante a missão estratégica da empresa. Então, perante a organização em si, não como ele é, né, como é o emocional dele. E aí, as competências gerenciais, né, que a gente liga às competências de liderança, então, ligadas à liderança, gestão de equipes, gestão de processos, então, por exemplo, a gestão de projetos, tomadas de decisões, então, são competências mais específicas mesmo à liderança. Então, essa aí eu deixei de fora do exercício para a gente não, né, que é muito específico mesmo aos cargos mais gerenciais, então a gente não deixei de fora. E aí, então, atividade em grupo, não sei se tinha alguém que está hoje, que não estava na aula passada, vou mostrar aqui para vocês de novo, que a mesma tabelinha,
Cargo e função. Alguém tem alguma dúvida, gente? Às vezes eu falo um pouco rápido, mas se vocês quiserem, eu tento falar um pouco mais devagar, eu repito, eu vou tirando dúvida, podem interromper, tá? Então tá bom, eu vou continuando, tá? Se vocês quiserem, vocês vão levantar a mão. E não precisa nem levantar a mão, tá? É só falar no meio mesmo, não fiquem à vontade. Então, a mesma tabela que eu falei, que eu mostrei na aula passada, ela é... eu dividi aqui, então, competências técnicas, saber fazer, competências comportamentais, saber ser, competências organizacionais, saber conviver. Então, eu coloquei aqui em cima o nome do órgão ou empresa, poderia ser tanto público ou privado. Então, coloquei aqui, dei um exemplo como Secretaria Municipal de Obras, cargo ou função, gestor da secretaria. Competência técnica, então, o que ele sabe fazer? Gestão pública de contratos, planejamento estratégico, orçamento e cronograma, físico, financeiro, o que ele sabe fazer, né? A parte técnica que ele sabe fazer. Então, quando a gente vai contratar, vamos dar um exemplo assim, a gente vai contratar alguém para fazer alguma coisa, o que ele tem que saber fazer para essa função? É isso que são as competências técnicas, né? O que ele tem que saber fazer para essa função? É isso. Competências comportamentais, o saber ser, né? Como é que ele, a parte emocional dele, como é que ele deve se comportar, né, perante os outros dentro da empresa. Então, ele deve ter liderança, parte de negociação, visão analítica, sistêmica, né? E a competência organizacional, saber conviver. Então, como que deve ser ele dentro, com o olhar voltado para essa organização, né? Então, ele deve trabalhar com transparência, que é focado na missão dessa organização, uma comunicação entre as áreas, porque essa organização, ela tem essa comunicação aberta, né? Ela não que está ligado diretamente à transparência, né? Ela não tem essa questão fechada entre as áreas, né? De uma área não ser ligada à outra, então ela tem essa parte mais aberta, né? Mais ampla. Tá. O Rômulo botou ali. Rômulo, eu tô sem o chat aqui, aí eu já vejo o chat aqui para vocês. Já coloque e a gente já vai falar vocês já apresentam aqui para mim, tá? É porque aparece a mensagem e já sai. Então, aqui eu coloquei para vocês mais outros exemplos, né? De cargos e funções, então, engenheiro civil, arquiteto urbanista, topógrafo, fiscal de obras, que são pessoas que podem, né, são cargos e funções que estão dentro da Secretaria Municipal de Obras. Então, agora eu quero ver, né, saber quem que quer apresentar, como é que a gente pode fazer, quem que quer explanar, querem só falar, querem compartilhar alguma apresentação? Quem que tinha levantado a mão aí antes? Acho, o Rômulo é do grupo 7, né? E tem o grupo... A pergunta, né, professora, é quem é que vai compartilhar o trabalho? O pessoal está com o trabalho aí à mão já, o PDF? Vocês conseguem compartilhar? O grupo 14, sim, mas que o Rômulo quiser ficar à vontade, fica à vontade, Rômulo. Eu nunca compartilhei pelo Teams, tá? Eu posso tentar, pelo Meet aqui, eu posso tentar compartilhar. O nosso está em PowerPoint. A gente fez em PowerPoint e também fez no Excel. Qualquer coisa eu mando no grupo aí, o Alexandre compartilha para mim.
Eu acho que seria até uma boa opção, ô Elton, antes de você apresentar aqui, porque aí você vai ficar um pouco mais restrito, se você puder mandar os arquivos no grupo, porque aí o pessoal tem a facilidade de abrir também no próprio computador, aí na sequência você tenta compartilhar aqui, consegue? Pode ser também. Claro, já estou encaminhando. Legal. Ué, tu quer que eu mande aqui ou tu manda aí? Pode, se você quiser tentar compartilhar, Adriano, tenta que eu já estou mandando aqui no grupo aqui, acho que foi. Legal, recebemos. Recebeu? Recebemos um print, né? Ah, legal, vocês já até preencheram a... A gente já deixou Isso, né? pronto um PowerPoint aí, bem resumido. Ótimo, bacana, obrigado. O pessoal do grupo está aqui. Não, quer que eu apresente? Quer que eu apresente? Gente, fica à vontade, a gente é um grupo. A gente discutiu isso hoje à tarde e vamos apresentar todo mundo junto. Tá, nosso grupo, Ô, Adriano, tenta compartilhar. Nosso grupo é de transporte vertical, né? A gente é do grupo 14. Tá? A gente vai falar, assim, das competências da empresa, né? Consegue compartilhar, Adriano? Vou tentar aqui. Compartilhar. Tela cheia. Foi? Não. Não. Foi, mas foi pelo Excel aqui que eu abri. Foi pelo Excel. Eu mandei no grupo Ah, tu mandou o PowerPoint? PowerPoint. Deixa eu ver se eu abro aqui. Vai ficar mais visível para eles. É que o PowerPoint está no meu telefone pessoal aqui. O grupo. Espera aí, ó. Pronto. Ô, Adriano, atrás dessa tela ali tem um aviso ali, ó, do WhatsApp que está fazendo download de vários arquivos. Atrás da onde está a tela Aqui. dos vídeos. Do outro lado, do lado esquerdo. Aqui. Aí embaixo, aí. Ah, tá. Me travou aqui, acho que deve ter muita coisa aberta. Assim fica ruim para vocês verem ou não? Não tá legal, Adriano. Não? Não. Ele não está baixando meus... Tá tipo um zoom aí. Aí, agora sim. É esse aqui? Boa, Alexandre. É isso aí. Então, legal.
Se precisar dar um zoom também. Então foi. Podem ficar à vontade aí. Então, como eu expliquei, a gente pegou da empresa, né? A gente é da empresa da TK Elevadores, né? A gente pegou os cargos e funções. Tem vários, né? Eram 5, mas nós pegamos ali apenas 4, porque senão ia ficar um negócio muito extenso e a gente deu uma resumida. Aí, professor, eu não sei se a gente entendeu muito bem em relação às competências no saber fazer, o ser e o conviver. Então, a gente pegou desde do estagiário técnico até o supervisor de obras novas, né? Porque, assim, a empresa, ela é, vamos dizer assim, é cíclica, né? A gente começa como estagiário, então tem um plano de carreira dentro da empresa. Tu sai de estagiário técnico, passa a técnico de serviço, de técnico a gente vai para supervisor de serviço, aí vem a gestão de serviços, e também, assim, no quesito de obras novas, né? Como nós vendemos elevadores, escadas, esteiras rolantes, plataformas, né, equipamentos de acessibilidade. Então, a gente está nessa linha do transporte vertical. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode parar a apresentação, fazer pergunta. Nosso grupo aqui, nós estamos em 6 pessoas. Só o André, que eu não sei, eu acho que não está podendo participar, que não é da área, mas os demais aqui têm total conhecimento para esclarecer. Como é todo mundo do Porto... Vou te pedir uma gentileza para a gente controlar o tempo, tá? Para os outros colegas também terem tempo de apresentar. Então, acredito que você consiga fazer, talvez, 10, 15 minutos, né? Não, é bem antes disso, Alexandre. Legal, manda ver. 5 minutos. Tá? Não precisa correr, viu? Como os colegas, a maioria é de Porto, né? Então, assim, não é muito a área da gente, a gente fica um pouco perdido em algumas coisas, mas a gente conversa com um, conversa com outro. Acho que esse é o objetivo desse network aqui que a gente está criando. Mas vamos lá, então, para a apresentação, né? A gente pegou ali, pessoal, o estagiário técnico, né? Dentro da competência técnica, né? O que ele deve saber fazer ali. A gente colocou hoje, né, para a nossa empresa, o conhecimento básico para o estagiário técnico, né? O conhecimento na área de elétrica, mecânica ou eletrônica, né? E seguir os procedimentos e processos básicos de segurança do trabalho. Obviamente que esses treinamentos são aplicados dentro da empresa, né, na integração, na capacitação, né, quando contratamos um estagiário técnico, a gente passa todos os treinamentos para ele, né. A competência comportamental, né, o saber ser é trabalhar com segurança em primeiro lugar, cumprir os procedimentos padrões operacionais da empresa e as normas de segurança da empresa. Né? Competência da organização, né, o saber conviver, executar as atividades rotineiras, seguindo a orientação, o procedimento operacional com supervisão, e auxiliar em processo relacionado à sua área de atuação. Né, que quer dizer isso? O estagiário, ele nunca está sozinho, ele sempre está ou com o supervisor ou com o técnico de serviço. O estagiário, ele é proibido de trabalhar sozinho. Tá? Aí pegamos o cargo, a função de técnicos de serviço. Tá? A competência técnica dele é o conhecimento básico em manutenção preventiva, os procedimentos de segurança, né, de trabalho, e o conhecimento em técnicas de venda, que quer dizer isso, né, é um grau acima do estágio, né, além disso, ele tem a competência de identificar, diagnosticar uma peça que está com problema e informar o cliente que essa peça tem que ser substituída, tá? Competência comportamental, saber ser, trabalhar com segurança em primeiro lugar, cumprir os procedimentos, padrões operacionais da empresa e as normas de segurança, objetivando a qualidade do serviço. Zelar pelo uso e conservação dos recursos disponíveis, máquinas, equipamentos, ferramentas, uniformes, EPI e EPC. Manter o local de trabalho limpo, organizado e promover a boa imagem da empresa. Competência organizacional, executar atividades de cunho técnico na sua área de atuação,
realizando análises, controles, pareceres técnicos, atuar na implantação, atualização dos processos relacionados à sua área de atuação, propondo inovações e melhorias. Né? É o cara que faz a manutenção preventiva, que entrega a manutenção para o cliente. Então, todos os meses esse técnico passa nesse cliente uma vez por mês para fazer a manutenção preventiva do seu equipamento. Né? O supervisor de serviço, que supervisiona o técnico de serviço e o estagiário técnico. A competência dele, compreender a característica do negócio da empresa, utilizar uma atuação sistêmica em relação aos produtos e serviços, posicionamento no mercado, imagem da marca da empresa, movimentos do mercado, acordos comerciais e parceria, conhecimento dos tipos de produtos e serviços que a empresa comercializa. A competência comportamental, supervisionar a equipe na execução das ações rotineiras, viabilizando o cumprimento das entregas da qualidade e atendimento dos prazos, distribuição das atividades da equipe, realizando o acompanhamento e follow-up. Então, o supervisor, a função dele é supervisionar as atividades do técnico. O técnico faz a manutenção preventiva, o supervisor passa, verifica se foi feita com qualidade dentro dos padrões da empresa. Né? Na competência organizacional, ele é responsável de responder pelos resultados na sua área de atuação, atender tecnicamente as equipes acompanhando a execução, os ajustes, os reparos que são oferecidos ao cliente, atuar com referência multiplicador da área técnica de serviço e garantir a boa performance dos indicadores operacionais. Segurança, cancelamento de contratos, elevadores parados, indicadores técnicos, tempo de atendimento ao cliente, execução da manutenção preventiva e dentre outras funções. Tá? Junto com o supervisor de serviço, a gente colocou a competência técnica do supervisor de obras novas, né, que é o... Só um pouquinho, Elton. O Alexandre levantou a mão, alguma coisa? Alexandre? Não, foi sem querer, desculpa. Ah, tá bom. Foi nada. Pode continuar, Elton, depois eu comento ali. Tá. O supervisor, a gente colocou a competência do supervisor de obra nova, o saber fazer, né, conhecimento de sistemas, conhecimento sistêmico da empresa, né, o domínio no processo de instalação de elevadores, tá, com casa de máquina, elevadores sem casa de máquinas, qualidade de fundamentos, elementos básicos de elevadores, mecânica básica, eletrônica básica, qualidade no processo de montagem de elevadores, produtos e processos de instalação em obras novas intermediárias avançados, né, com NR 18, 35, 10 e 12. E introdução à sustentabilidade, bem como conhecimento básico na NM 207, que é a norma de elevadores, né? NM 303, NBR 16042 e NBR nova 16858-1. Competência comportamental. A competência comportamental do supervisor de serviços tem a mesma competência com o supervisor de obras novas, né? Supervisionar a equipe de campo nas ações rotineiras, viabilizar o cumprimento das entregas, né, no prazo, com qualidade, porque a gente tem datas contratuais para ser cumpridas, né, e distribuir as atividades da equipe de campo e realizar acompanhamento e fazendo follow-up junto à equipe. Competência organizacional, tá, o saber conviver. Realiza a supervisão da equipe de campo, do ciclo de obras novas, preferencialmente que atue com equipamentos de baixa, média, alta complexidade, número de paradas, capacidade, velocidade, desenvolvimento, de acordo com os requisitos de segurança que ele é capacitado, né, que são determinados pela empresa. Controla o orçamento da área, né, de forma a manter de acordo com o budget, né, que é determinado no início do ano fiscal. Então, a gente tem um budget que a gente tem que entregar uma quantidade de equipamentos para os nossos clientes instalados e tem os prazos contratuais que devem ser cumpridos. Mais ou menos, resumidamente, para não tomar muito tempo, é isso. Tá certo. Obrigado, Elton. Obrigada, equipe. Eu vou dar minha opinião, tá, gente? Vocês também me digam o que vocês acham aí. Eu acho que algumas competências comportamentais podiam estar no lugar das competências organizacionais e algumas organizacionais no lugar das competências comportamentais. O que vocês acham? Eu tive essa impressão, mas aí eu
o seu olhar mais de especialista, seria até interessante que você indicasse o exemplo prático, né? Porque ali o que a gente viu, né? Que as competências organizacionais, elas dizem respeito às competências, as competências ligadas à missão da empresa. Então, quando a gente fala ali, né, trabalhar com segurança em primeiro lugar, eu acho que isso está dentro de uma missão da empresa, né? Cumprindo os procedimentos padrões, operacionais, as normas de segurança, eu acho que tudo isso aí está ligado à missão da empresa, né? A empresa quer isso como uma missão. Então, acho que isso aí podia estar dentro das competências organizacionais e executar atividades rotineiras, isso aí a gente inverter, então, colocar como competências comportamentais. Aí, ali no segundo, no técnico, bom, antes disso, assim, as competências técnicas a gente não tem nem como discutir, porque isso aí está, né, completamente correto, isso aí a gente não, né, o que é o básico ali que cada função ali tem que saber fazer, né? Então, nos técnico de serviço ali, trabalhar com segurança em primeiro lugar, então, igual, né? Cumprindo os procedimentos padrões operacionais da empresa, as normas de segurança, objetivando a qualidade nos serviços, zelar pelo uso e conservação dos recursos disponíveis. Então, eu acho que isso tudo, assim, é uma recomendação que a empresa está dando, é uma missão que a empresa vê. Isso aí, sim, dentro do que vocês escreveram, né? Manter o seu local de trabalho limpo, organizado, promovendo a boa imagem da empresa. Eu acho que isso tudo aí pode estar ligado à missão da empresa. Então, vocês podiam tudo colocar dentro das competências organizacionais, e executar atividade de cunho técnico na sua área de atuação, toda essa parte, colocar dentro da competência comportamental. O que vocês acham? O que o resto da turma acha? O que vocês pensam disso, gente? No começo... boa noite, professora. Boa noite. Adriano. No começo a gente estava fazendo e até gerou essa dúvida, né? Porque o material que a gente tem da empresa, ele não estava bem descrito dessa forma na parte da organização, né? Então, aí a empresa, a gente acabou deduzindo ali na colocação da empresa como se fosse algo ligado a resultado, a entrega, né? E aí até levou esse questionamento da segurança também, porque... gera um pouco de confusão, né? Porque a gente acha que a segurança ali, ela preserva a segurança, a gente tem um compromisso com a segurança, então ele acabou misturando um pouco nesses dois vieses, assim, vamos dizer. Eu achei que realmente teve, aí eu acho que com esse esclarecimento ficou um pouquinho mais claro, talvez, para a gente até orientar dentro da empresa aqui, né? Sim, direcionar isso daí. Eu acho que foi bem colocado a sua posição aí. Porque assim, eu falando, lendo o que vocês escreveram, né? Claro, eu não sei qual é a missão da empresa, né? Então, quando a gente vai ver com a parte estratégica da empresa, né? A gente conseguindo pensar assim, vendo numa parte muito genérica, quando a gente pensa em missões, né? A missão da empresa, como que a gente descreveria uma missão de empresa? A gente pensa muito nessa parte mais, né, a missão da empresa é preservar pelo ambiente de trabalho mais harmônico, né, a gente pensa alguma coisa mais assim. Então, quando a gente pensa em missão da empresa, a gente pensa mais dessa forma, né, como colocar ali, né, cumprindo os procedimentos padrões operacionais, seguindo as normas de segurança, uma coisa mais sem muita coisa técnica, né? Então, não sei como está descrito na empresa, né? Reafirmando assim, cada empresa tem a sua missão, mas só pelo que vocês colocaram aqui, eu, né, acho que poderia ser invertido, tá? E para ficar um pouco mais claro, então, assim, quando a gente fala das competências organizacionais, saber o conviver é esse conviver do colaborador com a missão da empresa, né? E quando a gente fala competência comportamental, é o saber ser, é o dele um pouco mais emocional, né? Aí o colaborador mesmo em si.
Então, a gente coloca dele dentro ali, como ele executa isso. Então, ali, executar atividades de cunho técnico na sua área de atuação, então, aí sim, poderia estar dentro da competência comportamental, ele saber ser, saber fazer aquilo. Saber fazer é o técnico, saber ser, né? Como que ele faz, como que ele é aquilo ali, né? Como que ele é naquela função dele. Como que ele se comporta naquela função dele. Professor Cris, posso dar um olhar assim, um olhar mais técnico, tá? Pode. A minha percepção quando eu vi o mapa do grupo é que o grupo parece que ele escreveu as competências, isso é um olhar de espectador, tá? Mas parece que o grupo redigiu as competências com o olhar da empresa e não da função de um colaborador. Estou falando de assim, personificando para um colaborador. Eu acredito que a competência ela está muito mais ligada na habilidade que aquele colaborador tem que ter para alcançar as metas, a visão da empresa, as habilidades técnicas que ele tem que cumprir para fazer o alinhamento. Claro, cada setor vai ter requisitos, né, diferenciados, mas a minha percepção é que o mapa me parece que ele foi redigido assim como se você estivesse fazendo uma análise da sua firma, da sua empresa. E eu acredito que seria mais interessante ter um olhar mais personificado para aquelas funções. Pensar o que eu quero do meu estagiário, quais são as habilidades que eu quero dele, responsabilidade, proatividade, raciocínio analítico, habilidade de negociação. Essa foi a minha percepção. Eu acho que é isso mesmo, Alexandre. Foi nessa linha mesmo, olhando para dentro da empresa. Isso até eu cheguei até a comentar com a equipe no trabalho anterior do PGR, né? E quando até eu fiz os exercícios lá, eu tive até um pouco de dificuldade, porque nas respostas eu olhei coisas que acontecem dentro da empresa, e não como o conteúdo, a matéria, entendeu? Por exemplo, uma coisa que veio na cabeça, tratar o terceirizado como uma mão de obra barata que não se dá valor. Dentro da nossa empresa hoje não tem essa discriminação, a gente trabalha com os terceirizados como se fossem funcionários nossos. Então, todas as qualificações, os treinamentos, é tudo interno, como se fosse o funcionário da empresa, né? E aí, você responder de acordo com a matéria, meio que não é o que acontece dentro da nossa empresa. E eu acho que foi nessa linha aí que a gente acabou executando o mapa de competências ali, trazendo para dentro da empresa mesmo. Não, eu consigo enxergar exatamente o que você está falando. Eu acredito que até é uma boa oportunidade, né, para a gente conseguir fazer essa análise e ter esse feedback, né, da professora. Eu queria fazer uma última colocação. Aí, Adriano, talvez seja um desafio, né, para o engenheiro, que é um pouco mais duro, tem um raciocínio mais racional, pensa ali em termos de requisitos mais práticos, né? Tudo isso que você falou, por exemplo, né, essa capacidade da empresa tratar tanto terceirizados quanto colaboradores próprios, etc., mas você reescrever isso com um olhar humano, né? Assim, empatia, valorizar o colega de trabalho, os colegas internos e externos de trabalho, né? Tratamento igualitário. Então, é uma questão talvez desse olhar de redação. Essa é a minha opinião. Aí falando como engenheiro, tá? Fazendo aquela crítica, né? Às vezes a gente tem um raciocínio muito lógico para as coisas, e acho que esse é o desafio dessa matéria, né? A gente tem um olhar humano, porque a gente trabalha com gente, né? Apesar de todo engenheiro ter o insumo da tecnologia, mas a gente trabalha com gente, né? Até porque, né, que nem você colocou assim, quando a gente fala, teve até no ponto lá
do cartão stop, do empoderamento. Hoje, a gente é normal para nós, dentro da empresa, eu faço uma abertura de uma reunião ali e falo, ó, pessoal, se vocês não se sentem seguros em fazer um trabalho, vocês não façam, vocês levantem a mão, mostrem para o seu imediato, para o seu supervisor, e ali a gente vai discutir qual a melhor situação para executar aquela tarefa. Né? Então, a gente dá muito forte, e aí, escutando de outros no grupo, não, mas isso não acontece e tal, até acontecer, então gerou um pouquinho de conflito, porque a gente acaba tendo a nossa realidade, né? E por isso que eu acho que essa troca de experiência é bem produtiva, assim, né? Rômulo levantou a mão. Rômulo? Sim, professora, boa noite a todos. Eu quero uma dúvida para o El. O idioma que eu falo, esse tal de brasileirês, me deixou meio perdido aqui agora. Porque quando eu falo em comportamento, não está mais ligado ao meu convívio, o meu comportamento com os meus colegas de trabalho, com os meus subordinados, com os meus superiores. Tá? E o inverso, a mesma coisa, a competência organizacional. Eu não estou querendo questionar a legislação, não, pelo amor de Deus. É que eu tinha entendido o inverso. Tá? A organizacional, o cara tem a capacidade, ele tem o diploma. Ele pode dirigir o carro. Só que ele não sabe dirigir. Então, ele precisa saber ser o motorista. Então, não é bem um comportamental, é mais, no meu conceito de brasileiro, seria mais organizacional. O saber ser, aqui seria o saber ser motorista ou seria ser um cara de bom comportamento? Foi aí que eu me perdi. Tá? E eu tenho a impressão que, olhando ali o que o Roberto Moiano fez lá no grupo, ele meu também tem uma misturadinha também. Mas, bem, e no caso dele lá, que ele pôs, lá do nosso grupo estava falando de usina de asfalto, ele colocou o gerente, o engenheiro, e depois teria o supervisor, o operador, o servente, e vai por aí. A pessoa da manutenção, o grupo era meio grande, só que não deu tempo de eu fazer, porque, por exemplo, ontem eu tive para São Paulo, então não deu tempo de ver. E à noite, quando eu fui ler, o meu amigo Alexandre tinha tirado a sua aula 2, eu fiquei maluco, porque lendo a mesma aula, eu falei, gozado. Estou escutando a mesma voz, foi aí que eu descobri que eu estava com 2 vezes iguais. Depois ele mandou e eu acabei olhando hoje. Então, eu tinha entendido justamente o contrário. Então, eu vou ter que acertar o meu modo de pensar a respeito desse detalhe, esse conviver e esse ser em relação à função. Eu achei que seria o inverso, eu estava perdido. Foi só observação para arrumar confusão. Não, que é isso. Não vai arrumar confusão nenhuma. Deixa eu só... Aqui, tinha travado aqui, meu computador voltou. Não, então, eu entendo, realmente, a confusão está aqui mesmo, e aí acaba gerando confusão na nossa cabeça, não aqui a confusão na sala, né, entre a gente. Mas quando a gente fala das competências comportamentais, a gente fala das competências, acaba falando das competências emocionais. Então, do saber ser eu, né? Do saber ser eu. E aí, quando a gente fala das competências organizacionais, saber conviver, é conviver o colaborador, conviver dentro da empresa. O colaborador e a empresa, e não com os demais da empresa. Né? Vamos dizer, o colaborador, quando a gente fala, né, a empresa, como é que eu vou dizer? A empresa, não a empresa e as demais, o colaborador, né, e não as demais pessoas da empresa. O colaborador e a organização mesmo, propriamente dita. Né? Não o colaborador conviver com as demais pessoas da empresa. O colaborador conviver com a empresa mesmo, né? Então,
com, vamos dizer assim, com o CNPJ da empresa. O ambiente Né? em si, né? Com Não o ambiente em si. com os indivíduos em si, né? Com a coletividade Então, de maneira geral, né? Então, assim, qual é a missão, qual é a visão da empresa, com a estratégia da empresa, né? Como é que a empresa é vista no mercado. Então, esse conviver da empresa que é o que o colaborador vai ter que estar ali, né? Ligado. E aí, o saber ser é o saber ser eu. Por isso que a gente fala que é ligado ao emocional, saber ser eu. E aí sim é o comportamental, emocional, saber ser eu. Até, Um pouco mais claro? Essa questão é interessante. Eu estava numa empresa aqui do Porto outro dia e o gerente de RH me falou uma coisa interessante que eu acho que clareia isso, né? Ele falou que muitas vezes o profissional ele tem as competências técnicas, é um profissional excelente. E aí ele é contratado com base nessas qualidades técnicas, só que ele não se encaixa na cultura da empresa. Né? Existe ali uma diferença. Pô, o cara não se encaixou direito. Não é que ele é ruim, é que não houve um encaixe daquela personalidade com a personalidade da empresa. Achei muito interessante isso. E aí entra cultural, né? nas competências organizacionais. Organizacionais, exatamente. Legal. Não nas comportamentais, porque nas comportamentais ele às vezes até vai se encaixar ali, né, dentro de algo das emocionais, mas não da comportamental. Sim, porque o problema não é do indivíduo. Da comportamental não, desculpa, da organizacional. Não é do indivíduo, isso. Ele é um cara bacana, ele é um bom companheiro de trabalho e tal, mas ele não se enquadrou com a cultura da empresa. Isso mesmo. Pessoal, como temos aí, qual é o grupo? O Roberto levantou desculpa, a mão. Vamos lá. Só para... Oi, boa noite. Só aproveitando o gancho aí que o Rômulo fez, tá rascunhado aqui, professora, se a senhora quiser ou tiver tempo, a gente apresenta rapidinho e tal, e a senhora que manda. O teu é junto com o Rômulo também? Eu, Rômulo, Denis... sim. Então é isso, é passar para o de vocês, né? Era isso? Manda ver. Tá. Acho que é. Se você viu, Roberto, se você quiser também, por gentileza, ou alguém do grupo, compartilhar os arquivos pelo WhatsApp, que assim o pessoal pode também acompanhar de casa, e aí você... já está aí, ó, eu ia falar com o grupo. Tá rápido, hein? Já tá craque aí. Se quiserem aumentar um pouquinho aí para a gente poder enxergar melhor. Ok, deixa eu tentar. Gente, só deixa eu falar ali, Adriano, como é que é o nome? O Elton. Pedro. Nicolas. Gente, muito obrigada, tá? De forma alguma eu faço crítica, tá? É isso que eu quero que vocês tragam para a gente gerar essa discussão, tá? E deixar claro para todo mundo, para ninguém sair com dúvida, e é isso aí que eu quero, tá? Muito obrigada pela participação de vocês. A intenção é essa, né, professora? Até assim, depois a gente troca os e-mails e vê onde que a gente se encaixa, até para a gente poder até levar isso para dentro da empresa também. Tá bom, muito obrigada, gente. Depois ali no final tem o meu e-mail, depois vocês podem mandar para mim, tá? Que eu converso com vocês, se quiserem. Tá pegando estagiário nessa empresa aí, não? De vocês, do grupo? Fique à vontade, Roberto, Rômulo. Bom, rapidinho, né? A gente pegou como exemplo a usina de asfalto, né? Que é o tema que a gente iniciou no nosso grupo. Eu, Rômulo, Denis, me ajuda aí. Tem a Renata, tem a Maria e tá faltando mais um. O Eduardo? Creio que sim. Nós somos o grupo 7 e a gente começou hoje a fazer uma prévia e tal. A gente imaginou uma usina de asfalto. Nos cargos ali, gerente, engenheiro, supervisor, encarregado de equipes, e eu não estou enxergando aqui, mas é o pessoal da operacional, né? O servente, pedreiro, enfim, pessoal que faz a coisa acontecer. Para o cargo de gerente, né, a gente pensou nas competências técnicas, que é o saber fazer, conhecimento de administração de empresas, gestão de pessoas, engenharia, finanças, negociações com clientes.
as competências comportamentais, que é o saber ser, um bom relacionamento interpessoal, possuir capacidade de liderança, estar disposto a novos desafios e motivar a equipe. E as competências organizacionais é trabalhar em equipe, cumprir com as regras, né, de meio ambiente, segurança do trabalho, enfim, e dos seus subordinados também. E a gente foi, né, decorrendo, não acabamos, né, engenheiro, supervisor, a gente ia nessa linha de pensamento, né, então, não sei se é mais ou menos isso que a gente estava desenhando, né, com o conteúdo aí da sua matéria. Basicamente é isso. Não, eu acho que... Posso falar já? Sim. Pode sim. Então, tá. Eu acho que, assim, a gente já falou bastante antes ali, e eu acho que tocar num ponto, assim, que ficou ali também, né, cumprir com as regras do meio ambiente, né, segurança do trabalho. Eu acho que isso aí, hoje, está muito ligado, realmente, na missão das empresas, né. A gente vê que são pontos que, bom, vocês trabalhando com segurança, né, do trabalho, vocês sabem que é importantíssimo isso, e a parte do meio ambiente também, principalmente trabalhando com asfalto e trabalhando com esses recursos, né, que estão diretamente ligados com o meio ambiente, faz toda a diferença. Então, quando a gente vê que nessas questões que estão, né, ligadas ao meio ambiente, segurança do trabalho, diretamente na missão da empresa, faz toda a diferença. E aí a gente colocar isso como competências organizacionais, cria já uma responsabilidade para o colaborador. Então, cumprir as regras de meio ambiente, segurança do trabalho, dos seus subordinados, eu acho que não precisaria nem estar dos seus subordinados, ele, né, cumprir as regras. Ok. Então, ele saber trabalhar em equipe e ele cumprir essas regras, e a gente não precisa cobrar, mais alguma palavra, assim, parecida com cobrar, né, mas... Talvez incentivar, né, Cris? Isso, né? Incentivar o cumprimento dessas regras. Dar exemplo, mestre, dar exemplo. Isso, dar exemplo, isso mesmo. Falou a voz da sabedoria, né, Rômulo? Nada como experiência. Eu acho que é muito... Eu acho que vale a pena, sim, deixar sempre esses termos, porque são termos em alta, né? Hoje em dia, o meio ambiente né? Ele está em alta, então a empresa que hoje trabalha focada em sustentabilidade, em preservação do meio ambiente, em segurança, ela já tem um diferencial. Então, a gente colocando isso na missão e colocando isso numa competência, já tem ali o seu diferencial. E aí, as outras competências ali, a gente, né, ficou bem relacionadas, eu acho que tá bem ok. Rodrigo, quer falar alguma coisa? Isso, eu quero tirar uma dúvida em relação exatamente a essa questão, né, que você evidenciou aí, né, como cumprir as regras de meio ambiente e segurança do trabalho. Isso seria uma competência que se estenderiam a todas as funções? Eu poderia colocar? Poderia colocar, com certeza. Okay. Poderia ser colocada em todas as funções, porque você poderiam colocar cumprir em todas as funções, e ali, como é que o Rômulo falou, dar exemplo, né? Dar exemplo, incentivar, talvez no gerente, no supervisor, né? Num cargo mais abaixo, não colocaria isso, mas nessa de incentivar, dar exemplo nos cargos mais gerenciais. Mas ela poderia estar em todas elas, com certeza. No material que eu deixei lá para vocês, no material de complementar, eu deixei o material da Corregedoria, da Controladoria Geral do Estado. Ela está uma forma um pouco diferente de ser apresentado um mapeamento de competências, porque como é que eles fizeram? Eles fizeram a competência e depois colocaram os cargos e foram colocando os embaixo, né? Eles não fizeram, assim, os cargos e as competências, eles fizeram por competências. Então, eles têm a área de gestão de pessoas, aí eles colocaram ali o
o controlador, o diretor, o gerente, a pessoa do responsável de comunicação, e aí foram colocando quais eram embaixo os requisitos, né, que precisariam. Então, ele está um pouco diferente a forma do mapa, ele não está essa forma assim, que está por cargo e competências, mas também vale a pena vocês darem uma olhada, que é uma outra forma de apresentação, porque quando é uma empresa um pouco maior, ali eles fizeram praticamente para os cargos gerenciais esse mapeamento. E aí, sim, eles colocaram somente esses outras, descreveram essas competências, né? Eles colocam a competência e descrevem todas elas mais específicas, como que eles devem cumprir, né? Como que eles devem fazer essas competências. Então, vale a pena vocês darem uma olhada no material, que é uma outra forma, e eles explicam certinho as metodologias que eles usaram para chegar nessas competências. Tá. Cris, parte do material que você mandou no Drive não está no Moodle, é material, vamos dizer assim, seu. Não sei como é que ficou ali, tá, aí o Alexandre, aí tem que ver com o pessoal como é que foi feito. Pessoal, eu deixei duas possibilidades, eu inclusive estou projetando aqui para, não, no intuito não é nem ler, né, mas esse material que é a capa que eu estou mostrando aqui para vocês, é esse aqui, Cris? Não, esse é o de tendências de gestão de pessoas, esse é do GPTW, é um outro que está, deixa eu ver o nome dele. É o manual de competências. Isso, eu achei ele aqui. Deixa eu fechar, só por curiosidade, tá, pessoal? Vou projetar eles aqui. Tá aparecendo para vocês? Isso, tá aparecendo. É esse aqui, manual de competências. Isso, esse aí. Legal. Esse aí. Tá, o objetivo não é nem ler, pessoal. Essa aqui é a capa, tá, do material da Controladoria Geral de Santa Catarina. Eu deixei duas possibilidades para vocês acessarem esse material. Quem está com acesso à plataforma de ensino já tem esse material lá na abinha de material complementar, e eu também coloquei, inclusive aqui no chat, tá, a mensagem ali, ó, link do material da aula e atividades práticas. Esse link vai cair direto no Drive e tem uma pastinha ali que é só de material complementar, tá bom? Esses materiais estão em PDF, então são 3 materiais que tem ali complementar. Tem esse da controladoria, tem um material do GPTW, que a gente até... dá para conversar um pouquinho depois. E tem 2 materiais do GPTW, tem um que é do site deles mesmo, e tem uma outra que é uma matéria, só para a gente conversar. E aí também tem ali uma lista de referências, algumas eu coloquei, consegui deixar o link para vocês baixarem, como o livro do Chiavenato, que esse eu lembro que eu consegui pegar o livro ali, em PDF, então, quem quiser baixar. E acho que tem mais o link de alguns artigos, outros eu procurei e não consegui achar o link, mas dá para achar alguma parte de alguns textos, então... Mas dos principais ali, então, eu consegui. O que eu consegui botar de link, ele já vai ajudar bastante vocês. Eu deixei o link no final das referências, tem um link da plataforma da ENAP. Eu acho que até a Prefeitura de Santos também utiliza a plataforma da ENAP, eu não me lembro agora. E tem um curso de gestão de competências da plataforma ENAP. Então, tem um link ali, se vocês quiserem dar uma olhada. Que legal. Só como comentário, né, Cris, a ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública, é uma referência, o governo fez esse portal e colocou ali dentro diversos cursos gratuitos, eu fiz vários e vários, são excelentes cursos, às vezes curtinhos, que você faz em um dia, às vezes você faz em 2, 3 dias os cursos mais extensos, mas, inclusive, a nossa capacitação aqui está sendo oferecida com a mesma metodologia que esses cursos são desenvolvidos. O governo federal, né, ele faz a contratação da elaboração desses cursos, inclusive
agora, recentemente teve o concurso, aquele Enem dos concursos, né, aquele concurso, e a formação do pessoal que acabou de passar em concurso hoje é feita online através dessa plataforma chamada ENAP. Eu vou colocar aqui no chat o link, você consegue entrar ou com seu .gov, faz um login lá, ótima sugestão, viu, Cris? Porque é uma plataforma excelente, então eu sou suspeito para falar, mas a gente também está usando, né, a mesma equipe, o mesmo pessoal aqui na nossa capacitação. Eu também sou suspeita, porque a gente trabalha com produção também lá para os cursos de proteção e defesa civil, e também a gente faz com a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, Secretaria Estadual aqui de Santa Catarina, e também a gente utiliza a plataforma ENAP, então por isso que aí eu já sou íntima, então eu sei que lá tem bastante cursos e vale a pena fazer, são cursos gratuitos e é bem legal, assim. Já até mais algum grupo aqui, tá? O link já no colocou chat. ali, lá eu coloquei nas referências onde vai direto para o curso, mas aí no chat tem cursos de várias áreas que vale a pena vocês fazerem. Darem uma olhada, né, pesquisarem, nossa, assim, são vários. Muitos deles, assim, aí dá para procurar por área, eles são ligados ao governo federal, então dá para procurar pelos ministérios ali, tem cursos de economia, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Integração, do Desenvolvimento Regional, Ministério das Cidades, meu Deus, tem vários. A diferença é que a gente trouxe o professor aqui da ENAP para falar da aula ao vivo, né? Pois é. Eu falei assim, não vou nem falar muito, né? Porque esse aqui não tá lá pela plataforma, mas a gente faz cursos por aqui, faz cursos por lá, então tá tudo junto, né? Mas mais alguém quer apresentar alguma coisa, gente? Como é que... Tem mais algum grupo? Vamos passar, então, para outra discussão aqui. Hoje tá bom, tem bastante gente falando. Só um comentário, tá? Que eu achei o grupo do pessoal da usina de asfalto, foi uma percepção, tá? Eu achei que eles tiveram um olhar mais humano, quando eu falei, assim, menos duro, né? Em relação a elaborar ali as competências. Achei o texto mais amigável. Foi legal ver isso também no grupo. Eu falei tão rápido deles, né, gente? O outro falei tanto, assim, não é comparar nenhum outro, tá, gente? Não tô aqui para isso, tá? Isso aí é fruto do cabelo branco do Rômulo. É o mestre, né? Ô, Roberto, isso foi discriminação, viu? Ela falou mais do outro grupo. Nossa, ela não quis falar, não. Ai, Rômulo, que é isso? Ó, então vou compartilhar aqui com vocês a tela de novo, tá? Então, a gente tem ali o nosso fórum, mas eu não sei como é que ele está, então eu trouxe para a gente fazer essa discussão aqui na nossa aula. Não sei se vocês chegaram a ver o material, a gente ali nos materiais complementares eu deixei um texto que fala... Cadê o nome do texto? Está aqui. As melhores práticas de RH, segundo quem? Então, esse texto, ele fala de duas pesquisas, uma pesquisa das melhores, duas premiações, né, das melhores empresas para se trabalhar, que é o prêmio do GPTW, que eles falam, Great Place to Work. A minha pesquisa do doutorado não foi em cima, eu fiz a pesquisa em 4 empresas que foram... que estavam entre as 10 empresas para melhor se trabalhar em Santa Catarina, até 100 funcionários. Na verdade, eu não utilizei a parte de gestão por competências, eu trabalhei com storytelling, então eu estava vendo uma outra área, mas foi uma forma de eu pegar empresas
que tinha alguma relação, né, um pouco mais próxima dos funcionários, então eu acabei utilizando, fiz a seleção dentro dessa premiação, e para o que eu queria, deu muito certo. Essas empresas, essa premiação, ela, como eu comentei um pouquinho na aula passada, ela é feita totalmente pela votação, é uma votação, né, por meio de um questionário dos funcionários. Os funcionários, eles respondem um questionário, a empresa, ela se inscreve, ela tem vários requisitos para se inscrever, ela se inscreve. Então, a gente tem várias categorias, ela é dividida por estado, ela tem dentro até da América do Sul, então ela é dividida por estados, ela tem a nível nacional, ela tem de 30 a 99 funcionários, de 100 até não sei quanto, então ela tem de várias categorias, né? E aí ela se inscreve dentro de alguns requisitos, então ela consegue ter a inscrição validada, e aí os funcionários, eles têm que responder um questionário, e dentro dessas respostas, eles fazem lá a avaliação, e aí vem quais são as melhores empresas para se trabalhar, e aí tem as categorias, né? Só um minutinho. Quando a tela está compartilhada, o mouse fica bem devagar. Tem alguém querendo entrar aqui e o mouse não vai. E aí, essa premiação, ela é baseada em 5 pilares, né? A credibilidade, o respeito, a imparcialidade, o orgulho e a camaradagem. Então, os funcionários, eles avaliam a empresa dentro desses 5 pilares. E aí, né, a gente vendo aqui a gestão por competências, né, a gente já fica pensando assim, será que ela se encaixa dentro desses 5 pilares? A gente, né, viu várias coisas de gestão por competências, a gente, né, pensa, pô, a gestão por competências, a gente consegue trazer muitos benefícios para a empresa, para o colaborador, a gente, né, consegue fazer esse alinhamento do colaborador com o nível estratégico da empresa. E aí tem esse prêmio que os colaboradores, eles fazem essa votação, premiam, né, pô, a melhor empresa para se trabalhar em Santa Catarina, no Brasil, e assim, é uma premiação muito esperada, né, pelas empresas, porque é um prêmio que dá um know-how para a empresa muito grande. E aí essa pesquisa, ela trouxe, né, ela fez uma análise, e aí ela trouxe alguns dados. Então, eu trouxe só um recorte, né, dessa reportagem ali. Só um minutinho, gente. Aí eu trouxe só um recorte dessa reportagem, que ela fala assim, né, que uma preocupação, nessa pesquisa, né, uma preocupação, ela tá, dos funcionários, está em conceder benefícios especiais, como os programas de incentivo à saúde e segurança no trabalho. Eles aparecem em 51 das 52 empresas pesquisadas, incentivos aos esportes e academias, 45, comunicação aberta, 40, espaços de convivência, salão de beleza, lactário, espaços de maquiagem no banheiro, bar da empresa, 29, e entre outros. Então, assim, o que a gente pensa, né? O que será que os colaboradores, eles estão, quando eles fazem essa avaliação para essa premiação, o que eles estão pensando, né? O que é melhor para a empresa? A gente teve uma época que estava dando um boom aí, a empresa, o Google tem escorregador, as empresas de tecnologia, muitas têm, sei lá, tem um bar, tem uma mesa de sinuca, tem não sei o quê, tem, né, aqui em Santa Catarina, aqui em Florianópolis, principalmente, a gente tem muitas empresas de tecnologia, e a gente vê que muitas pessoas novas montam essas empresas de tecnologia, essas startups, então a gente vê que eles querem, né,
eles querem criar um ambiente descontraído dentro das empresas. Mas não é só disso, né, que precisa a empresa. Mas a gente vê que dentro dessa votação, muitas ainda votam e querem uma empresa dessa forma. E aí a gente pesando, né, tem a gestão por competências, tem isso. A gente sabe que lá atrás, quando tinha o RH, não era isso que a gente queria. Mas também a gente não quer só esses benefícios, a gente também precisa dar uma equilibrada, né? Então, a gente sabe que a gestão por competência, ela contribui para um ambiente de trabalho mais eficiente, mais motivado, onde os colaboradores, eles se sentem valorizados, eles têm clareza do seu papel, né, do seu potencial de crescimento dentro da organização. Então, a gente precisa ver que não é só um ambiente muito descontraído, e a gente também não quer aquele ambiente muito regrado, que era o RH, então a gente precisa ter esse equilíbrio, e aí para isso tem a gestão de competências hoje. Então, essa matéria, ela é uma matéria mais antiga, ela já é de 2008, mas quando a gente lê, pelo menos, né, do meu ponto de vista, a gente lê essa matéria, a gente vê que hoje ainda é assim, muitos ainda pensam dessa forma, e aí eu quero propor para vocês, né, qual é a opinião de vocês, né, quando vocês relacionam a gestão por competência e a expectativa real, né, de grande parte dos colaboradores ainda, que vêm nessas empresas, essas empresas novas, que têm esses ambientes de trabalho e que muitos preferem um ambiente de trabalho mais descontraído. A gente vê, né, qual que é a relação que a gente faz, né, da gestão por competências com essas empresas que avaliam, né, essas melhores empresas para se trabalhar. Como é que a gente pode fazer essa relação entre as duas? Queria saber um pouquinho de vocês quanto a isso. Rômulo. Rômulo é porque tu que aparece aqui para mim. Professor, enquanto o pessoal pensa para lhe apertar, eu vou lhe dar um exemplo. Um negócio que me chama muita atenção, eu li esse trabalho aí, me chamou a atenção que me parece que é todo ligado a um pessoal de um nível um pouco mais alto. Não tem peão. Porque o peão não tem tempo de ter o bar, não tem tempo de ter o escorregador, depende aí. Eu, como sempre, infelizmente, na minha pouca experiência, sempre trabalhei com peão, e uma das coisas que me chamou a atenção, enquanto o povo está pensando, eu vou gastar o tempo aqui, vocês me permitem, eu sou meio prolixo. Eu tocava uma obra numa cidade do litoral, eu levei o pessoal de uma outra cidade litoral para lá, eu tinha um critério de trabalho com eles, e um dia eu precisei sair para fazer uma viagem de uma semana, e eu solicitei ao meu fiscal que, na minha ausência, desse uma fiscalizada no pessoal para ver se eles não faziam arte. Ao voltar, eu fui surpreendido com a seguinte colocação: Rômulo, vai viajar. Os caras trabalhavam aqui melhor sem você, porque eles estavam preocupados em fazer alguma coisa que fosse contra aquilo que você orienta. Não obrigatório, porque eu falo em alto e bom som. Era o menor salário hora da empresa. Eram 14 engenheiros em 14 locais do estado de São Paulo. Era o menor salário hora da empresa. Mas era o melhor salário final. Ou seja, eles não estavam ali brincando, eles estavam trabalhando porque eles queriam ganhar dinheiro para pagar a conta. Então, quando eles viram que eles fazendo o que eu precisava, o que eu pedia, tinha retorno, a coisa andava sozinha. Só para terminar. Vocês terem uma ideia, era pagamento semanal, 40 horas de trabalho, o pessoal chegava a ganhar 40 horas de trabalho, 30, 35 horas extras, 40 a 50 horas prêmio. Ou seja, eles não precisavam do engenheiro.
O engenheiro podia fazer a política lá com a fiscalização, porque eles sabiam que o que eles estavam fazendo ia render para eles. Então, eu me preocupo mais com o peãozada, porque sem peão não vale nada. Eu quero bater no Alexandre, porque ele botou na dúvida aí que engenheiro precisa ter lógica. Engenheiro que não tem lógica não é engenheiro. Engenheiro que pensar fora da lógica está fora. Vai ter o CREA caçar. Pronto, deixei bastante tempo para o pessoal pensar. Tá certo, obrigada, Rômulo. Jorge. Jorge ia falar e sumiu. Está ouvindo? Agora sim. Então, o Rômulo estava assim falando, aí estendendo do que eu ia falar, de obra, época, né? Nós somos já 60 a mais aí. E o que ocorre? Eu sou da época que obra só parava por 2 razões: salário atrasado e comida ruim. Tendo isso, a obra tocava que era uma beleza, todo mundo feliz. Se fossem votar great obra, assim, work, o pessoal votava, porque o salário em dia, comida boa, você apiãozada, no bom ser assim, entida a palavra, daquela massa trabalhadora, trabalhava, se dava bem, enfim. Aí eu estava vendo aqui uma situação, o termo colaborador. Eu estava outro dia, né, ouvindo aqui uma procuradora do Ministério Público do Trabalho, Sirlene Zimmermann. Ela estava justamente falando, eu puxei na tela, depois eu vou mandar o link aqui, um apelo pelo fim da utilização do o termo colaborador. Um apelo pelo fim, né, que desvirtua e enfraquece o direito do trabalho. Aí ela cita lá, ela tem toda lá uma tal. E eu confesso, quando a gente começou a usar esse colaborador, foi quando eu comecei a trabalhar na parte de certificação lá para ISO 9000, 14000, depois OSA 18000, agora ISO 45000, colaborador. Aí eu entendia que colaborador é aquele que é para colaborar de uma forma espontânea. Né? E uma das coisas que a procuradora cita é justamente isso, né? Desvirtua e enfraquece assim, o direito do trabalho. Parece que está querendo chamar alguém para dar tapinha assim, as costas. Não, você aqui é o colaborador, tá bom? Aí por trás está ali, né, o empregado. Empregado é relação de emprego e não tem nada de mal nisso. A empresa te paga pelo aquilo que você dá de resultado. O dia que não tiver bom que é para você, você pega seu chapéu e vai embora. E para a empresa a mesma coisa. O dia que ela achar que não está bom lá, você lá, ela se dispensa, te paga as verbas, etc., né, os benefícios e combinados. E é isso, porque senão quer levar para uma relação de proximidade, intimidade, que não existe a relação, o trabalhador. Se a relação já for honesta, houver o capital que te paga e remunera, incentiva em curso para você crescer e você dar mais resultado e você tira o benefício disso, beleza, já está muito lindo, é isso. Aí tudo bem, que é legal, né? A creche lá com a tintinha amarela e azul, joia, todo mundo gosta de deitar no cafofo macio, esticar as pernas lá, mas enfim, eu acredito que isso é 1%. 1%. Uhum. É legal, é tudo assim, 1%. No fim, eu queria contar, fazer uma enquete de quantas pessoas que deixam o trabalho ou vão procurar outra empresa
que não seja por causa de assim, salário e talvez a cidade que queira assim, morar, mas é mais salário, é condições gerais sólidas de assim, o emprego, remuneração, assim, remuneração, respeito, sem dúvida alguma. Não adianta você ganhar bem e ser desrespeitado todos os dias, alguma coisa assim. E são coisas básicas de educação e postura de seres humanos, né? E, como eu falei, o resto bacana, não é uma crítica dessas coisas todas, mas eu vou sair desse emprego porque não tenho chocolate no assim, o almoço lá na mesa escrito obrigado, colaborador, sabe? Eu não vi ninguém mudar de esse emprego por causa disso, ninguém buscar emprego por causa disso. Mas, enfim, é o termo que hoje é assim, usado bastante, a gente não entende assim, mas estou vivo e o colaborador também. Né? Então, é isso. Eu não me lembro agora, deixa eu ver aqui se eu... Eu não vou me lembrar agora o nome, tá? Teve uma polêmica aí, há uns meses atrás, algumas pessoas foram demitidas porque eles davam um valor X, e era um valor alto. Vocês, se souberem, me lembra, gente, eu não lembro, não vou lembrar agora o nome. Não lembro se foi no Brasil, se foi fora. Eles davam um valor X para os funcionários, então, almoçarem, e aí eles pegavam esses valores e estavam comprando a comida e levavam marmita. E eles não podiam. E aí eles estavam, né, usando esse dinheiro, então não eram para o fim, e aí eles foram demitidos, não podiam fazer isso. Eles deveriam pegar esse valor e eles tinham que almoçar, eles não podiam levar a marmita, eles não podiam fazer a compra. Então, assim, então, né, tem coisas também que a própria empresa, elas fazem de uma forma e aí o funcionário quer fazer de uma outra forma para se beneficiar, né, para ficar um pouco mais fácil para ele, porque é mais fácil, ele prefere levar a comida dele de casa para função de saúde, coisa, e aí, não, a empresa também, ela quer que seja da forma dela, então também não ajuda, né, ela quer ser legal, mas tem que ser legal da forma dela. Então, também ali não vai ser muito... Não vai ajudar ali na gestão. Legal, assim, e só mais uma coisa. Assim, exatamente isso, né? Olha, no fundo, por mais que assim, o trabalhador entregue, e por mais que assim, a empresa dê, nunca vai estar legal. Vai ter sempre alguém que não vai estar insatisfeito. E isso é até normal, porque é do ser humano. Nós somos eternos insatisfeitos. E numa certa medida, é o que nos faz buscar. Né? Empresas dizem, elas querem buscar lucros, querem buscar em posição de assim, mercado, não é normal. Tanto que, assim, hoje, eu brinco, você vê, quando você vai ver uma vaga de assim, emprego, é tanto requisito que a empresa quer, que ela quer contratar o Batman, mas quer pagar salário do assim, o Robin. Né? Então, fica complicado também. Mas faz parte também, se candidata quem eu quiser. A gente vê, eu já fui de conselheiro do assim, o CREA, e a gente, de vez em quando, naquela época, vinha alguma coisa, está se pagando salário abaixo, o mercado, está fora do piso da assim, engenharia. Bicho, não vai. Deixa a empresa ficar sem assim, engenheiro. É que vai ter sempre colegas que eu sei disso, são várias fases na vida que a gente passa. E vai ter necessidade de ir lá e ganhar abaixo do seu piso. Né? E por aí vai, ou seja, essas insatisfações vão estar no presente sempre, por mais que a empresa dê. Né? Enfim, obrigado. Okay. Mais alguém, gente, quer opinar? Ô, Jorge, você comentando essa questão aí da juíza, né? Me lembrou, acho que há quase 2 anos atrás, eu tive que fazer uma
uma negociação com o sindicato, né, dos metalúrgicos, e aí explicando ali, aí no momento eu falando de os colaboradores e tal, e o presidente lá do sindicato quase voou no meu pescoço, né, porque não, aqui não é colaborador, aqui são todos funcionários, empregados, ninguém está colaborando com a empresa. Eu falei, tá, mas não foi esse meu objetivo era de explicar aqui o que a gente estava trazendo, né, mas como se diz, essa nomenclatura aí de colaboradores, ela é muito, depende de qual empresa ou de qual pessoa você está conversando, que também eles não gostam disso daí também, né? O sindicato já abre um outro capítulo à parte na relação emprego, trabalho, pessoas e extraterrestres, né? Porque entra um ingrediente que está fora do foco da nossa discussão, mas só para lembrar a questão de sindicato e discussão, quando eu trabalhei numa grande empresa de transporte público, na época, quando eu entrei, tinha 28.500 funcionários, aí depois privatizou, e quando eu saí de lá, por livre e espontânea vontade, estava com 1.750. Eu participei de um grupo que foi de estudo sobre... Quer dizer, o grupo não, eu era, enfim, o engenheiro que estava a cargo de fazer a revisão no adicional de periculosidade por eletricidade. Agimos com toda lisura, tecnicamente e transparente. Isso não livrou do meu nome para o jornal, o sindicato, como engenheiro picareta. Né? Então, porque o estudo apresentou que não era válido, mediante as regras de então, né? Pagar o adicional e ficar forçando barra, que é para colocar o pessoal em risco, que está fora do nosso foco, que é tirar o pessoal de risco, né? Mas, enfim, aí no dia seguinte o diretor do sindicato veio: olha, Jorge, você não fica meio bravo que no jornal seguinte a gente retrata, a gente tal, e que eu tinha que dar um negócio que é para a base poder olhar. Foi isso, né? Retratar nunca vai, né? Sindicato é complicado. Não, a gente vê, eu acho que essas empresas os mais jovens, né? Eu acho que acabam tendo essa busca, né, pelas empresas mais que querem, né, que tem esses direitos mais livres, né? Muitos não trabalham, não procuram mais, não tem mais interesse se for CLT, se for pessoa jurídica, né? Não é nem pessoa jurídica, é PJ, né? Já fala, não, eu sou PJ. Eu falei, tá. Então, né, já não ligam muito assim por esses direitos, né? Então, não está mais não ligam muito por essa segurança, né? Eu acho que a gente ainda, esses mais jovens, eles estão ali, estão numa empresa, daqui a pouco eles já estão em outra, e eles vão o que está confortável para eles no momento. Enquanto, né, as pessoas um pouco mais... Eu digo assim por mim, né? Eu já quero a gente procura umas empresas, a gente procura um trabalho que dê uma segurança, que tenha, né, que cumpra os direitos, que cumpra... E mesmo assim a gente quer a empresa que também, né, tenha condições, né, que dê condições melhores para a gente trabalhar, que ofereça capacitações, que ofereça treinamentos, né, que ofereça planos de cargos para a gente, né, poder fazer, como é que tem melhoria contínua. Então, assim, vai tudo depender da pessoa que está ali, né, não só da empresa, mas da pessoa que está procurando, que está ali trabalhando. Se a gente quer uma condição mais segura, ou se a gente está ali né, onde a gente prefere trabalhar. Então, eu acho que ali vai do que a gente vai querer no momento, né? A gente vai querer aquela segurança, ou se a gente está trabalhando e o dia de amanhã é outro dia. Então, essas melhores práticas, né, que a gente tem, essa premiação, né, ela indica, tem muita gente que vai atrás dessas empresas, melhores empresas para se trabalhar,
Essas empresas, eu sei que uma das empresas que eu pesquisei, que ela ganhou 2 anos seguidos, ela ia mudar de categoria de 30 a 99 funcionários, ela ia mudar de categoria no ano. Eu pesquisei em 2019, foi a minha pesquisa. 2020 veio a pandemia, ela não mudou de categoria, eu não tenho certeza se ela chegou a fechar ou se ela só diminuiu, mas ela ganhou por 2 anos seguidos aqui, né, de Santa Catarina, e aí era uma empresa de tecnologia, são todas as empresas que eu pesquisei foram de tecnologias. Então, assim, uma empresa, ela era uma empresa criada por 2 jovens, mas era uma empresa muito promissora, né? E, infelizmente, acho que não chegou muito aí para frente, ela já tinha empresa há mais de 10 anos, e, né, a gente tem empresas também que, assim, né, elas até querem, mas aí, às vezes, o mercado não deixa. Eu acho interessante essa sua colocação, Cris. Primeiro, falar que o Jorge é um sobrevivente, né? Porque trabalhar como engenheiro numa empresa que tem 20 mil funcionários, devia trabalhar leite à prova de bala todo dia. Para o profissional liberal, uma experiência que eu trago é assim, às vezes o engenheiro, principalmente o pessoal novo, que preza mais essa liberdade de horários, mas você tocou numa palavra-chave que se chama segurança, né? Mas não aquela segurança do trabalho, a segurança do profissional. Muitas vezes, o profissional liberal, que, claro, como você bem falou, o pessoal mais jovem, que está priorizando mais qualidade de vida do que propriamente ganho financeiro, mas, às vezes, o profissional liberal tem dificuldade de precificar a sua hora, porque quando você está inserido numa empresa, a empresa ela te dá um uniforme, ela te dá um notebook, você tem resguardo, você tem o transporte assegurado, você tem resguardo de um plano de saúde. O profissional liberal, quando precifica o seu serviço, ele esquece. Ele está usando a sola do sapato dele, a gasolina dele, o notebook. Se ele quebrar o dedão do pé e ficar um mês parado, se ele for um terceiro, ele não vai chegar na empresa e vai falar, pô, amigo, me dá uma força esse mês. Então, eu acho que a palavra, né, entre os 2 pesos da balança é segurança e flexibilidade. Você tem que saber o que você quer para a sua vida, mas é importante a gente não perder de vista de precificar, né, a remuneração enquanto profissional liberal, enquanto engenheiro ou técnico, colocar tudo isso no pacote. Porque quando tudo sai bom, né, quando dá tudo certo, legal, você recebe aquela remuneração líquida. Mas quando seu notebook quebra, você fala, caramba, e agora? Eu vou tirar isso da onde? É mais ou menos isso. É isso mesmo, é bem isso que tu colocou, Alexandre. Foi assim, fechou conseguiu fazer um fechamento assim da aula com chave de ouro. Bom, Cris, deixa eu colocar. Legal. Eu deixei aqui a tela só para deixar aqui o meu e-mail. Não sei se vocês tem lá nas aulas, mas se alguém quiser pegar meu e-mail aí, tá? Legal. Por isso até que eu deixei Não, mas meu e-mail é bem facinho, é cristinefranzoni@gmail.com. Obrigado, Cris. Eu quero aproveitar esses minutinhos finais para falar, né, que na próxima semana, a gente vai ter o prazer de ter a professora Cristine aqui conosco novamente, para falar de um tema quente, né, para falar de saúde mental no trabalho. Então, pessoal, obrigado pela companhia. Acho que foi só o Alexandre, né? Acho que só ele caiu. Opa, voltou. Voltou, Alexandre. Travei aqui, caramba. Bom, então vou repetir, não sei onde eu parei, mas falar que semana que vem nós teremos a professora Cristine novamente, falando sobre saúde mental.
que é um tema quente, né? Vou até sugerir para ela, para a gente conversar sobre essa NR1, todas esses mistérios que estão rondando aí a área de segurança do trabalho. Então, fica o convite para a gente estar novamente aqui na terça-feira que vem. Aí já fiz o pedido para a professora também dar uma aliviada no questionário, que o pessoal falou que essa semana ela deu uma caprichada aí no questionário, tirou o sono do pessoal aí. Desculpa, gente, vou aliviar bastante, tá? Isso aí. Então, pessoal, Cris, obrigado, foi um assunto interessantíssimo, falar de pessoas, né, falar desse incentivo. O trabalho é parte fundamental da nossa vida, e é legal quando a gente faz isso com prazer, com colegas, como a gente está aqui hoje, né? Então, obrigado, deixo aí os seus fechamentos, suas conclusões finais, e já me despeço aqui, bom descanso a todos. Cris, com você. Boa noite, Alexandre. Gente, muito obrigado por estar aqui junto comigo essa semana, agradeço demais aqui a presença de vocês, essa troca que a gente teve essa semana. Foi muito bom falar sobre gestão por competências. Ter o Caio essa semana, né, que trouxe a experiência dele no Porto, no Sinep. Então, foi muito bom, foi muito rica a experiência dele. E agradecer vocês, dar uma boa noite, um bom final de semana. E a gente se encontra terça-feira de novo, falando de um novo assunto, mais relacionado ao trabalho também, né? Então, vamos estar falando novamente sobre trabalho. E aguardo vocês terça-feira, tá bom? Boa noite. Obrigado, boa e até noite. mais, gente. Boa noite. Fernando queria falar alguma coisa? Opa, manda ver aí se der tempo. Não sei, você levantou a mão. Não, desejava também uma boa noite a todos aí, sim. Obrigado. Tá certo. Obrigada, Fernando. Até mais, gente. Boa noite. Tchau, Romulo, Jorge, um abraço.